Aline Viana, professora de matemática, e nessa videoaula nós vamos aprender sobre a função polinomial do primeiro grau, que também pode ser chamada de função afim. Vamos estudar o gráfico e estudar também o sinal dessa função. Mas antes, não se esqueça, deixa aí o seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no meu canal e vamos lá. A função polinomial do primeiro grau, eu também posso chamar de função afim. O que é a função polinomial do primeiro grau? É toda a equação do primeiro grau. É uma função na fórmula ax mais b. Posso falar f de x igual a x mais b, ou posso falar y é igual a ax mais b. Visto que f de x e y é a mesma coisa. O que é o valor de a e o que é o valor de b? O a e o b são números. O a é o número que vem na frente do x e o b é o número que está sozinho na nossa equação. Isso é uma função do primeiro grau. Exemplos de funções do primeiro grau. Por exemplo, y é igual a 3x menos 1. É uma função do primeiro grau. Por quê? O x só está elevado a 1. Então, y igual a 3x menos 1 é uma função do primeiro grau. O a da minha função vai ser igual a 3 e o b da minha função vai ser igual a menos 1. Lembrando que o a é o número que está na frente do x e o b é o número que está sozinho. Um outro exemplo de função, f de x é igual a 1 menos 2x. Mesmo que o x não está na frente, também é uma função do primeiro grau, porque o x é elevado a 1. Essa função, f de x igual a 1 menos 2x, o a é o número que está na frente do x, então o a vale menos 2, e o b é o número sozinho, que é 1. Outro exemplo de função do primeiro grau, x sobre 2 mais 3. Aqui não tem número na frente, como se fosse 1. Então, o a vai ser igual a 1 meio e o b vai ser igual a 3. Isto é uma função do primeiro grau. Agora, para fazer o gráfico da função do primeiro grau, nós vamos aprender que toda vez que você for traçar o gráfico de uma função do primeiro grau, esse gráfico vai formar sempre uma reta. Sempre. Toda vez que você for desenhar o gráfico lá no plano cartesiano, na hora que você marcar os pontinhos, ele sempre vai formar assim, ó, uma reta. Sempre. Se o seu valor de a, ou seja, o número que está na frente do x, for maior que zero, quer dizer, for positivo, aqui é positivo e aqui é positivo. Significa que a função ela é crescente. O que significa isso? À medida que o a vai crescendo, o b também vai crescendo. Agora, se o a for menor que zero, ou seja, se ele for negativo, como nessa função aqui, ó, menos 2x, negativo, aí a minha função ela já é decrescente. Nós vamos entender melhor no exemplo como traçar uma função do primeiro grau. Nós vamos entender melhor como fazer o gráfico da função polinomial do primeiro grau agora no exemplo. Construa o gráfico da função f de x igual a 2x menos 3. O que eu preciso lembrar? Toda vez que eu fizer o gráfico da minha função, meu gráfico vai dar sempre uma reta. Como que a gente faz esse gráfico? É desenhar o plano cartesiano. Nós já aprendemos a fazer o plano cartesiano. A gente usa os pares ordenados, que é x e y. Então, como que a gente vai determinar um gráfico simplesmente com essa função? Primeiro passo para determinar esse gráfico. Nós vamos escolher 3 valores de x. Qualquer valor? Qualquer valor, o que você quiser. É lógico que você vai pensar e escolher valores para que o y dê um menor número possível, para o seu gráfico ficar menor. Porque quanto menor o número, menor o gráfico. Se o número for grande, o gráfico vai ser grande.
Então, vamos lá. Primeiro passo, nós vamos montar uma tabelinha. Nessa tabelinha, aqui vem o x, aqui vem a minha função, f de x igual 2x menos 3, e aqui vem o meu par ordenado, que é x e y. Então, essa é a minha tabelinha. Basta eu colocar 3 valores de x, os 3 valores que eu quiser colocar. Então, 1, 2 e 3. 3 valores de x. Valor que eu quiser é o valor que eu quiser. O que eu vou pensar, ó? F de x não é a mesma coisa de y? Então, é a mesma coisa que y é igual a 2x menos 3. Não tem sinal entre o 2 e o x, é como se fosse pontinho de vezes. Então, o que eu vou pensar? Eu vou pensar em colocar aqui no x um número que dê menor. Se eu colocar negativo, ó, por exemplo, menos 1. 2 vezes menos 1, menos 2. Com menos 3 dá menos 5. Então, não vou mexer com negativo, não. Vou colocar o número menor possível. Eu vou colocar 0, vou colocar 1 e vou colocar 2. Mas você pode colocar o número que você quiser. Não tem problema. Você vai escolher 3 valores para o x. O número que você quiser. O que você vai fazer? Substituir e achar o valor do y. Então, y é igual 2 vezes, porque aqui é como se fosse vezes, no lugar do x, 0 menos 3. 2 vezes 0, 0. Menos 3, 0 menos 3 vai dar menos 3. Primeiro par ordenado eu já achei, 0 do x e menos 3 do y. Segundo x que eu vou substituir, x igual a 1. Então, vai ficar y é igual 2 vezes, no lugar do x, 1 menos 3. 2 vezes 1, 2. Menos 3, 2 não dá para tirar 3, fica negativo, fica menos 1. Próximo par ordenado que eu achei foi 1 do x e menos 1 do y. E vou substituir o numeral 2. Então, vai ficar y é igual 2 vezes, no lugar do x, 2 menos 3. 2 vezes 2, 4. 4 menos 3 vai dar 1. E o próximo par ordenado vai ser 2 do x e 1 do y. Então, primeiro passo, montar uma tabelinha e escolher 3 valores para x. O valor que eu quiser, o valor que eu quiser. Qualquer um que eu quiser. Eu escolhi 0, 1 e 2. Por que eu escolhi 0, 1 e 2? Para conseguir números menores aqui. Então, substituí o 0, o y deu menos 3. Substituí o 1, o y deu menos 1. Substituí o 2, o y deu 1. Achei esses 3 pares ordenados. 0, menos 3, 0 e menos 3, 1 e menos 1, 2 e 1. O que eu vou fazer agora? Desenhar o meu plano cartesiano. Mas eu vou fazer meu plano já no tamaninho certinho. Ou eu não, porque aí eu não preciso nem ele fazer muito grande e nem depois ter que esticar. O ideal para desenhar o gráfico é utilizar a régua. Você vai medir de 1 em 1 centímetro. Aqui no meu quadro não tem como eu medir de 1 em 1 centímetro, mas aí no seu caderno você vai medir de 1 em 1 centímetro para o seu gráfico ficar certinho. Então vamos lá. O primeiro ponto do gráfico que a gente desenha primeiro a nossa reta y, não é isso? Primeiro a gente desenha a nossa reta y. Aqui é a minha reta y. Aí o que eu vou fazer? Para mim não desenhar ela muito grande e nem muito pequena, eu já vou olhar o que eu preciso no y. Ó, no y eu preciso do menos 3, do menos 1 e do 1. Para cima é positivo, para baixo é negativo. Toda vez que eu desenho o plano cartesiano, acima positivo, abaixo negativo. Então, eu vou marcar aqui assim, ó, o 0. Para cima do 0, positivo. 0, 1. É o que eu preciso. Agora, para baixo, eu já preciso do menos 1 e do menos 3. Então, vou continuar minha régua. 0, menos 1, menos 2 e menos 3.
Pronto, minha reta y está desenhada, certo? Mas você vai marcar de 1 em 1 centímetro para ficar certinho. Onde passa aqui o zero, passa em cima o eixo x. Onde passa o zero, passa em cima o eixo x. Então, o eixo x, ele passa sempre em cima do zero. Aqui é o meu eixo x. No meu eixo x, da mesma forma, à direita, os positivos, à esquerda, os negativos. No x, eu vou precisar somente positivo, 1 e 2. Então, 0, continuo contando, 1 e 2. Negativo eu não preciso de nada, então nem precisa desenhar. Mas se eu quiser desenhar e colocar aqui o menos 1, pelo menos, para não ficar feio, posso? Pode, sem problema nenhum. Então, esse daqui é o plano cartesiano. Plano cartesiano. Eixo y na vertical, eixo x na horizontal. Acima do zero, positivo do y. Abaixo do zero, negativo do y. À direita do zero, positivo do x. À esquerda do zero, negativo do x. O que eu vou fazer agora? Marcar os meus pontos. Primeiro ponto que eu tenho, 0 do x e menos 3 do y. Se é 0 do x, significa que ele nem vai encostar na reta x. Ele só vai encostar na reta y. Em cima de quem? Do menos 3. Do menos 3 do y. Tá aqui, primeiro ponto marcado. Segundo ponto, 1 do x e menos 1 do y. É como se fosse a batalha naval, é só encontrar. 1 do x tá aqui, ó. Menos 1 do y, tá aqui. Então, vou encontrar os dois. Aqui não dá para mim fazer na régua, porque o quadro escorrega, mas é bom você fazer sempre na régua, para ficar bonitinho. Próximo ponto, encontrei os dois. 1 e menos 1. E o último ponto, 2 do x, 1 do y. 2 do x tá aqui, 1 do y tá aqui. Vou encontrar os dois também. 2 do x e 1 do y. Lembra que eu falei com vocês que o gráfico da função do primeiro grau sempre vai dar uma reta? Olhem para vocês verem. Ó, só põe em cima dos pontinhos. Ó. O meu não vai ficar certinho porque eu não usei régua. Mas para vocês que usarem a régua, ele vai ficar certinho. Então, o meu gráfico é sempre uma reta. Lembra que eu falei com vocês agora há pouco também que se o A for positivo, a minha função é crescente. Se o A for negativo, a minha função é decrescente. Como que eu olho? O A é o número que está na frente do x. Ele é positivo, então significa que o meu A é maior que 0, positivo. Se ele é positivo, significa que a minha função ela é crescente. Função crescente. A minha reta sempre vai subir para o lado do x positivo, ó, ou seja, para a direita, certo? Se ela fosse decrescente, ela ia estar para cá, para o lado do negativo. Crescente, para o lado do positivo. Decrescente, para o lado do negativo. Vamos agora ver o nosso próximo exemplo para a gente entender melhor. O exemplo da letra B pediu o seguinte: traçar o gráfico da função f de x igual menos x sobre 2 mais 3. Lembrando que f de x é a mesma coisa de y. Primeiro passo, montar uma tabelinha e escolher 3 valores para x. Lembrando que é o valor que você quiser. Então, vou montar essa tabelinha, valor de x, a minha função, f de x é igual menos x sobre 2 mais 3, e o par ordenado, que é x e y. Vou escolher 1, 2, 3 valores. Então, vamos lá. O valor que você quiser, não tem problema. É lógico, prestem atenção, é melhor trabalhar com número inteiro do que com fração. Então, eu vou ter que prestar atenção. Aqui não é x sobre 2? Fração não quer dizer divisão? Então, eu vou pegar o valor do x e dividir por 2. Se eu colocar x igual a 5, 5 divide 2?
Não, vai dar número de vírgula. É muito melhor trabalhar número inteiro. Então, eu vou escolher aqui para o valor de x números que dê para dividir por 2. Ó, menos 2 divide por 2, 0 divide por 2 e 2 divide por 2. Então, os valores que eu vou escolher vai ser esse. Menos 2, 0 e 2. Mas se eu quisesse escolher menos 4, poderia? 4, também poderia. 6, menos 6. Mas aí, para que eu vou nesses números grandes? Eu vou nos menores. Então, eu escolhi esses números. Menos 2, 0 e 2. Vou substituir. Y é igual menos, no lugar do x, menos 2 sobre 2, mais 3. Menos dividido por menos, mais 2 dividido por 2, 1. 1 com mais 3 vai ser igual a 4. Então, primeiro par ordenado vai ficar menos 2 e 4. Segundo número que eu vou substituir é o 0. Então, y é igual a menos 0 sobre 2 mais 3. Menos 0 não existe, é só 0. Dividido por 2 dá 0. Com mais 3 vai ser igual a 3. Próximo par ordenado vai ser 0 e 3. E vou substituir o 2. Y é igual menos, no lugar do x, 2 sobre 2, mais 3. Menos 2 dividido por 2, 1, mais 3. Menos 1 com mais 3 vai dar mais 2. Então, próximo par ordenado, 2 do x, 2 do y. Montei a minha tabelinha, agora eu vou desenhar o meu gráfico. Lembrando que toda vez que eu for desenhar o gráfico, eu uso a régua e marco os espaços de 1 em 1 centímetro para ficar bem organizado. Primeira reta que a gente desenha é a reta y, que é essa que desce. Então, vamos desenhar essa reta y primeiro. Reta y. Vamos ver o que eu vou precisar nessa reta y, para mim não fazer coisa demais. Aqui é a minha reta y. No y eu vou precisar, ó, 4, 3 e 2. Preciso de negativo? Não. Então, eu vou deixar meu 0 aqui embaixo, aqui, ó, 0. Porque não precisa de negativo. Acima do 0 não vem os positivos? Aí eu vou marcar 0, 1, 2, 3. Vou fazer uma coisa aqui. Eu vou pôr o 0 aqui. Vai ser melhor. 1, 2, 3 e 4. Onde aqui passou o 0, passa o meu eixo x. Então, vou desenhar o meu eixo x aqui. Não sei se eu vou precisar de mais. À direita do x, positivo. No x positivo, eu só preciso do 2. Então, vou desenhar até o 2. 0, depois do 0 é 1, depois o 2. Eu não posso pular, não. Eu tenho que ir na régua certinha. Não posso pular valor, não. E negativo até o menos 2. Então, eu vou puxar mais um pouquinho aqui, porque vou precisar. E vou desenhar menos 1 e menos 2. Pronto. Meu gráfico, meu plano cartesiano está desenhado. Agora, eu vou marcar meus pontos no gráfico. Primeiro ponto que eu vou marcar é menos 2 do x e 4 do y. Batalha naval. Menos 2 do x e 4 do y. Basta encontrar os dois. Sempre na régua para ficar certinho, tá? Unir os dois. Primeiro ponto. Segundo ponto, 0 do x e 3 do y. Se é 0 do x, ele não vai nem encostar na reta x. Ele vai direto no 3 do y. Tá aqui. E o segundo, terceiro ponto, 2 do x, 2 do y. Batalha naval, 2 do x e 2 do y. Vou encontrar os dois. Agora, eu vou traçar o meu gráfico. Meu gráfico sempre vai formar uma reta. Então, basta unir os pontos e formar
essa reta. Meu gráfico formou uma reta. Apagou aqui um pouquinho, deixa eu consertar. O que eu vou perceber, ó? O meu x aqui não está negativo? Então, significa que a minha função, ela é decrescente. Se ela é decrescente, ela está para o lado do número negativo. A letra A já era crescente. Ela não estava para cá? Para o lado do número positivo. Quando é decrescente, está para o lado do número negativo. Ou seja, crescente para a direita, decrescente para a esquerda. Vamos aprender também a determinar o zero da função polinomial do primeiro grau. Zero, próprio nome indica. Zero. Então, a função polinomial do primeiro grau é dada por y igual a x mais b. Ou eu posso falar f de x igual a x mais b. Determinar o zero da função, basta pegar o y e igualar ele a zero. Então, eu vou pegar a x mais b e igualar a zero. Por exemplo, eu tenho essa função aqui, ó. X menos 3. Aí eu falo assim, determine o zero dessa função. Achar o zero da função é simplesmente pegar a equação x menos 3 e igualar a zero. Resolver essa equação. Letra antes do igual, menos 3, passa para cá, vira mais 3. Então, o zero da minha função vai ser x igual a 3. Outro exemplo. Eu tenho essa função aqui, ó, 5x menos 2. Eu quero achar o zero dessa função. Eu vou pegar a minha equação, 5x menos 2, e igualar a zero. Eu quero resolver essa equação. 5x é igual, zero não vale nada, menos 2, vem para depois do igual, vira mais 2. Mas eu quero achar o valor do x, igual a 2 sobre o número da frente, que é 5. Ou seja, o zero da função vai ser x igual a 2/5. Então, encontrar o zero da função, basta pegar a minha equação e igualar a zero. Agora, nós vamos aprender a analisar o gráfico da função do primeiro grau. Nós já sabemos que, se a nossa função, se o x for positivo, ou seja, o a for maior que zero, a nossa função vai estar para cá, para a direita. Se a nossa função, o a for negativo, ou seja, ele for menor que zero, a nossa função vai estar para a esquerda, a nossa retinha, nós já aprendemos isso. Se ela for positiva, retinha para o lado do positivo, ou seja, para a direita. Se o a for negativo, ou seja, o x for negativo, a nossa função vai ser decrescente. Então, a setinha vai estar para o lado negativo, ou seja, para a esquerda. Então, vamos lá. Dada a função y é igual a x menos 5, vamos obter os valores de x para os quais? Letra A, y igual a 0, B, y maior que 0 e C, y menor que 0. O que nós temos que fazer primeiro nesse caso? Primeiro passo que nós vamos fazer é determinar o zero dessa função. Então, para determinar o zero, nós vamos pegar x menos 5 igual a 0. X vai ser igual, menos 5, vem para depois do igual, vira mais 5. Pronto, achei o zero da função. Agora eu vou esboçar isso num gráfico bem simples. Vou puxar uma setinha. O que eu sei, ó? O meu x aqui, ele é positivo. Se ele é positivo, o meu gráfico vai estar para a direita. Ele vai estar passando aqui em cima do zero da função, que é 5. Então, o meu gráfico eu desenhei o zero da função. Por que ele passa em cima do zero da função? Porque se você coloca x igual a 5, o y vai ser 0. Ele vai passar no ponto 5 e 0, ou seja, só em cima do x. Então, eu desenhei a minha retinha, marquei o meu zero da função 5 e percebi meu x positivo,
setinha para a direita, certo? Setinha para a direita. Aí agora eu vou determinar isso daí. Primeira coisa, y igual a 0. Se o y for igual a 0, o que vai acontecer com x? Ele vai ser igual a 5. Pronto. Achei. Agora, se o y for maior que 0, ó, vamos estudar a reguinha. A régua, tá cá o 5, não tá? Tá aqui, ó. Aí viria aqui 4, 3, 2, aliás, 5, 6, 7, 8, ele ia só crescendo, não é isso? Se eu for pegar minha reta, se eu for diminuir a minha régua, seria 4, 3, 2, 1, para cá seriam os negativos. Ou seja, é só você olhar a sua setinha, ó. Para cima, positivo. Para baixo, negativo. Aí o que você vai fazer? É só olhar. Y maior que 0. Maior não significa positivo? Então, eu vou olhar para onde está positivo. Positivo está para cá, não é isso? Para cá, minha reta não ia crescer? 5, 6, 7, 8, não é isso? Então, ele vai aumentar. Então, para o y maior que 0, quer dizer que o x tem que ser maior do que 5. Porque no 5, ele vai ser 0. Agora, se eu pegar o 6, o meu y não vai ser 0 mais. Então, por isso que ele vai ser maior. Agora, para o y negativo, é só olhar aqui negativo. Aqui não viria 4, 3, 2 e assim por diante? Então, para ele ser negativo, ele vai ter que ser menor do que o número 5. Então, x menor do que 5. Uma coisa bem simples para vocês não fazer confusão na hora de estudar o sinal, ó. Se a sua função for positiva, o sinal aqui vai ficar igualzinho, ó. Maior, maior, menor, menor. Agora, se a sua função for negativa, você vai trocar o sinal. Aqui maior, aqui vai virar menor, aqui menor, aqui vai virar maior. Nós vamos ver melhor no outro exemplo. O nosso segundo exemplo já está falando. Dada a função y é igual menos 3x mais 5, vamos obter os valores de x para os quais. Primeiro passo, zero da função. Então, vou pegar a minha equação, menos 3x mais 5 e igualar a zero. Vou passar para cá. Menos 3x mais 5 e igualar a zero. Menos 3x igual mais 5, vem para depois do igual, vira menos 5. Como não pode ficar negativo na frente do x, multiplico por menos 1. Menos 3x vira mais 3x, mais 5, menos 5 vira mais 5. X vai ser igual a 5 sobre o número da frente, que é 3. Significa que o zero da minha função vai ser igual a 5 terços. Vou desenhar o meu gráfico, vou marcar o meu zero da função, que é 5 terços. Agora eu vou ver se a minha função, se ela é crescente ou se ela é decrescente. O meu x aqui, ele é negativo. Se ele é negativo, a minha setinha vai estar para a esquerda. Então, para a esquerda, porque ele é negativo. Lembrando, agora aqui, ó, tá para cima, é positivo. Setinha para baixo aqui, tá negativo. Agora é só colocar os valores aqui. Letra A. Y igual a 0. Quando o y for igual a 0, o que vai acontecer com o x? O x vai ser igual a 5 terços, porque y igual a 0 significa o zero da função. Agora, y maior que 0. O que eu falei com vocês agora no exemplo? Se a função for maior que 0, se o x for positivo, basta copiar o sinal igualzinho aqui, ó. Agora, se ela for negativa, você vai inverter seu sinal. Por que você vai inverter? Ó? Y maior que 0. Maior não é positivo? Maior está para cá, não tá? Para cá não tá os menores que 5 terços? Como é negativo, você vai inverter. X, em vez de maior, você vai escrever menor que 5 terços. E y menor que 0. Como é negativo, basta você inverter. X, aqui não estava menor, vai virar maior que 5 terços.
Por que que ficou assim, ó? Porque agora o positivo está para o lado da régua onde está diminuindo. Então, por isso, menor. E o negativo está para o lado onde a régua está aumentando. Então, por isso, maior que 5/3. Então, toda vez que você for estudar o sinal, é só observar que, se o seu x for positivo, copia igualzinho os sinais aqui, ó. Acha o zero da função, y maior do que tanto, y menor do que tanto. Agora, se ele for negativo, vocês vão colocar o zero da função no zero, e aqui vocês vão trocar o sinal. Maior vira menor, menor vira maior. Espero ter te ajudado e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.